Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a questão da Igreja Católica e principalmente eu vou focar no cerne do debate, tá? da, da Igreja Católica com os protestantes. Então, quais são os principais, as principais questões de debate? Hoje eu vou focar em uma só, que foi a justificação. Na segunda que vem, eu vou falar de outras heresias, desvios, o nome que você quiser dar, sobre a Igreja Católica, mas hoje eu vou focar em uma só. Então, hoje o tema será justificação, nós vamos tratar isso. Então vamos lá. O cerne do debate da Reforma Protestante foi sobre o quê? A grande doutrina de disputa entre católicos e protestantes foi a justificação. E a minha intenção hoje é que você e eu possamos entender melhor a diferença entre o pensamento católico e protestante sobre esse tema. E com essa aula, espero eu, e a da semana que vem, você mesmo pode chegar à conclusão e decidir se a questão da Igreja Católica é seita, se é um desvio. E aí você pode tomar essa decisão melhor, tá bom? Então, qual foi a grande questão da discussão? A justificação. Então, como é que a doutrina reformada entendia a justificação? Nós somos justificados pelo trabalho da graça de Deus e Cristo. Esse é um ponto. Como que o católico entendia isso? Foi justificado pelo trabalho da graça de Deus em uma pessoa. Então, a graça de Deus trabalhou em mim e eu fui respondendo a isso. A segunda grande questão é justificado somente pela fé, ou pela fé somente. E a doutrina católica, justificado pela fé, que se torna ativa pela caridade. E a caridade, eles vão falar amor verdadeiro, tá? Então, pelo amor verdadeiro, você vai se justificando. É um processo que não termina. Essa é a ideia católica, tá? A justificação, ela tem um início e quando é infundido graça, e ela vai sendo trabalhada, isso na ideia católica, até você ir crescendo e chegar ao conhecimento. Então, essas são já algumas diferenças. Outra diferença, os protestantes diziam que a justificação era pela retidão imputada. O que significa isso? Não, se eu falar algum termo aqui que você não conhece, você precisa me perguntar. O que é retidão imputada? Então, é a retidão, aquilo que eu já falei em várias aulas, são os méritos de Cristo colocados na nossa conta. Essa é a ideia protestante. Nós não temos retidão nossa, nós somos ainda imperfeitos. Mas, né, ela é imputada a nós a retidão de outro. Já ele diz que é infundida, né? Então ela vai sendo colocada e ela vai se desenvolvendo em nós, essa justificação. E por fim, a justificação protestante significa que uma pessoa é considerada justa. Não que ela seja justa em si, ela é considerada pela justiça alheia, a justiça de outro. E como que é a doutrina católica? A justificação significa tornar uma pessoa justa e virtuosa. Então nós recebemos, fomos declarados justos e recebemos os méritos de Cristo. É assim que nós cremos, ou deveríamos crer. Como que o católico compreende isso? Na realidade, ele vai dizer o seguinte: a pessoa foi tornada justa e agora ela vai tendo méritos, boas obras que auxiliam ele na salvação. Essa é a doutrina católica. E esse já é um desvio. Eu não sei se vocês conseguem ver já a diferença, se alguém quiser até comentar, falar, eu percebo isso, eu percebo aquilo, mas já é notório, se você prestar um pouco de atenção, a diferença das duas visões. São completamente diferentes, na realidade, porque o protestante ele vai entender que é sempre de Cristo para nós, independente de nós. Até eu estava vendo esses dias,
como vocês estudam teologia, vocês têm que aprender essas coisas. Estava vendo esses dias um debate entre, não sei se alguém viu, um pastor católico, um pastor protestante e um padre católico. E o padre falou de que linha aquele homem era. E ele disse, olha, eu sou arminiano que nem vocês católicos. Então, pelo jeito, o pastor que disse isso, que está muito nas redes sociais, muito ativo na internet, ele tem muitas qualidades, mas ele não consegue entender, de fato, nem a doutrina, ou ele não entende a doutrina católica, para ele dizer que os católicos são iguais aos arminianos, ou ele não entende a doutrina arminiana, porque quem leu Armínio sabe que ele entende a justificação do jeito protestante que eu disse aqui. Você pode dizer que ele é inconsistente, você pode discordar dele nas aplicações que ele faz, você pode fazer o que você quiser. Mas esses 5 pontos da justificação que eu falei, esses 4 pontos, desculpa, é a defesa de Jacobs Armínio no livro dele, Declaração de Sentimentos. Tá? Inclusive, isso aí eu fiquei tão focado com isso que eu nem ouvi os outros falarem. Eu peguei o livro e li. Essa parte não li inteiro, que eram 3 volumes, mas a parte, principalmente da justificação, eu mesmo li, para me compreender o pensamento dele. Então, essa é uma afirmação de quem ou desconhece um lado ou desconhece o outro, ou, eu acho que não seja o caso, desconhece os dois. Então, apesar de eu não ser arminiano, não é uma defesa correta. Depois, na aula aí, eu coloquei sobre o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, meus irmãos, é algo pós-reforma, um ano antes da morte do reformador Lutero. O que acontece? Nesse concílio é decidido algumas questões sobre a justificação. E ele se tornou algo oficial, tanto que eles chamam de canon. É uma coisa para se obedecer, tá bom? O Concílio de Trento. E eu separei aqui Padre José Eduardo e Pastor Tassos. É isso mesmo, esse mesmo. Nada contra o Pastor Tassos, aqui não estou tacando pedra. Sobre muita coisa, deve ter mais conhecimento do que eu, não vou ficar aqui atacando o camarada. Mas uma coisa é fato, meus irmãos, ele teve muitas dificuldades ali na questão. Só essa explicação dele aí já está errado, né? Mas, ok, porque uma é pelagiana ou semi-pelagiana, que é o catolicismo, e o outro é arminiano. Então, não saber distinguir isso aí, já para mim é uma dificuldade para quem está fazendo teologia, tá? Quando eu digo fazendo teologia, no sentido de que ele é um teólogo e historiador, pelo jeito, é muito bom, mas na teologia, pelo menos nessa questão, ele errou miseravelmente. Então, no Concílio de Trento, houve várias decisões, são vários canons. Eu separei aí uns 5 ou 6 para nós lermos, e aí você vai ver a diferença de um para o outro. O canon 9 do Concílio de Trento. Se alguém disser que somente pela fé o ímpio é justificado, se alguém disser, quem é esse? Os protestantes, de modo a significar que nada mais é necessário para cooperar a fim de obter a graça da justificação, e que não é de forma alguma necessário que ele seja preparado e disposto pelo movimento de sua própria vontade, seja anátema. Ou seja, anátema quer dizer o quê? Seja maldição. O que ele está dizendo aqui nesse canon? O que eles estão dizendo? Quem acredita que a salvação é só o ímpio crer em Jesus Cristo, que ele não tem a obrigação de cooperar para a salvação, quem crê assim tem que ser tido como maldito. Está escrito no. Se você entrar lá nas questões da igreja, tanto que eu tirei isso aqui de um site católico, para mim ser o mais honesto possível. Tá? Então, você pesquisar no Google aí, alguns sites católicos oficiais da igreja, você vai encontrar o Concílio de Trento e você pode por si mesmo ler. Eu copiei de lá. Eu copiei mesmo. Ctrl+C, Ctrl+V. Próximo. Canon 11. Se alguém disser que os homens são justificados pela única imputação da justiça de Cristo, então olha o que ele está dizendo. Se alguém diz que não são justificados pela imputação da justiça de Cristo e pela sua remissão de pecado, resumindo, ele está dizendo o seguinte, ó, quem disser que Cristo perdoa pecado e aplicou a sua justiça só por causa da fé, excluindo a caridade, e assim a justiça permanece neles, ou também que a graça pela qual somos justificados é somente a boa vontade de Deus, seja anátema. Ele está dizendo o seguinte, se nós somos transformados somente pela boa vontade de Deus, quem diz isso, seja
anátema, seja maldição. Olha como você vê que aquele que diz que a nossa diferença é muito pequena, eu vou falar de novo, né? Ou não entendeu um lado, ou não entendeu o outro. Então, quando aquele pastor disse isso, até virou uma bagunça na internet, porque ele acabou errando muito mesmo. Inclusive, os irmãos arminianos não creem da forma que ele colocou. Bom, as perguntas até aqui, por favor, você precisa me ajudar aí para ver se você está entendendo, está sendo útil. Canon 12 da Igreja Católica do Concílio de Trento. Se alguém disser que a fé justificadora nada mais é do que a confiança na misericórdia divina, que perdoa os pecados por amor de Cristo, ou que é somente essa confiança que nos justifica, seja anátema. Ele está dizendo o quê? Se a salvação é somente por misericórdia divina, que perdoa o pecado por amor de Cristo, quem acreditar assim seja maldição. Vou repetir. Se alguém disser que a fé justificadora nada mais é que a confiança na misericórdia divina, que assim ele perdoa os pecados por amor de Cristo, e essa confiança em Cristo que nos justifica, não é a confiança em Cristo que nos justifica, é o próprio Cristo, que leva à justificação, seja maldição. Então eles negam que a salvação pode ser simplesmente pela misericórdia divina e pelo amor de Cristo e perdoar o pecado. Deixa eu ver aqui. O próprio Jacob Arminus, ele mesmo não era pensamentos quando Arminio estava. Ele, ele estudou com professores calvinistas, ele só teve dificuldade em Romanos 9. Amém, Jacó, Esaú. E aí os remonstrantes foram desenvolver algumas coisas. O pensamento de Armínio mesmo não é parecido com o que se vê hoje. Não, isso eu concordo. O pensamento de Armínio não é parecido com o que se vê hoje. Mas não foi só Romanos 9 que foi um problema para ele, tá? Ele tinha muita dificuldade, por exemplo, com se a salvação perde ou não. Ele nem chegou a uma conclusão, mas ele tinha muita dificuldade. E sobre a eleição particular, sobre a graça, ele tinha uma questão de graça preveniente que é muito difícil de explicar. Então, ele começou, acho que o problema com Romanos 9, e ele foi desenvolvendo ali. Mas realmente os remonstrantes. É que assim, ó, em volta de Armínio se juntou todo mundo que estava insatisfeito. Então, a, os remonstrantes é uma junção de muitas linhas. E a maioria delas bem duvidosa. Vamos lá. Canon 24. Se alguém disser que a justiça recebida não é. Se alguém disser que a justiça recebida não é preservada e nem aumentada diante de Deus por meio de suas obras, mas que essas obras são meramente frutos e sinais da justificação e não seu aumento, seja anátema. Ele está dizendo o seguinte: se a nossa justificação, a nossa salvação não pode ser aumentada pelas nossas boas obras, seja anátema. Ele diz: olha, quem diz que as obras são só frutos e sinais da justificação emitida, isso é maldição. Irmãos, eles estão dizendo aqui que a salvação é pelas obras ou não? Aqui, alguém mandou mensagem. A graça preveniente também teve. Mas é que a graça preveniente em Agostinho tem nada a ver com a graça preveniente de Wesley ou até de Arminio. São duas questões. Só eles usam o mesmo nome para falar de coisas completamente diferentes. É a mesma coisa que livre-arbítrio para Agostinho e livre-arbítrio para Pelágio. São duas coisas completas. São a mesma palavra para um assunto completamente diferente um do outro. Então é mais ou menos hoje. Hoje você fala uma palavra que a pessoa entende outra, porque na realidade dela aquilo significa uma coisa e na sua significa outra. Só quando alguém fala Deus é amor, o que ela quer dizer com isso? Depende muito do que ela entende com amor. Então, ela entende com amor as questões humanistas dela, do coração dela. Então, ela está errada. O que ela entende como amor é o que a Bíblia diz que é amor. Então, ela está certa. Então, aí depende muito do que significa para a pessoa. Baseado no 24 aqui, irmão, se alguém disser que a justiça recebida não é preservada nem aumentada diante de Deus por meio das boas obras, mas que essas obras são meramente frutos e sinais da justificação, e não a causa do seu aumento, seja a maldição. Vocês não concordam comigo que isso aqui fica claro e objetivo que a salvação para eles se torna por meio das obras? O que vocês acham? Alguém pode. Vocês estão quietos. Fica por meio das obras.
Para mim fica claro aí também. Para ele, se não tiver a obra, não pode ser salvo de jeito nenhum. A obra é participação na salvação. Né? Tanto que eles vão dizer, ó, se alguém disser que a obra é o fruto da salvação, seja maldição, né? É o que a gente fala hoje, né? Hoje mesmo eu estava discutindo sobre esse assunto, né? A gente crê que somos salvos e praticamos boas obras. Não que Para as boas obras. boas obras para ser salvo, né? Isso Pensamento. mesmo. E eles estão. Então, quem diz que é quase a mesma coisa não entendeu nenhum dos dois, não é verdade? Então, é complicado. Aqui a salvação para eles se torna simplesmente para boas obras. Efésios vai dizer que nós somos salvos. Efésios 2:10. Salvos para as boas obras e não pelas boas obras. Então, para mim, mas lógico que eles não acreditam nas escrituras e aí fica difícil, mas para mim isso fica claro. Cânon 30. Se alguém disser que após o recebimento da graça justificadora, a culpa é tão perdoada, ó, presta atenção, a culpa é tão perdoada e a dívida da punição eterna é tão apagada para todo pecador arrependido, que nenhuma dívida de punição temporal resta para ser quitada nesse mundo ou no purgatório, antes que os portões do céu sejam abertos, seja maldição. Ele está dizendo o seguinte: se a cruz for completa, quem crê que a cruz foi completa, seja maldição. Se você crê que os seus pecados foram perdoados e a dívida da punição eterna foi perdoada em Cristo Jesus completamente, você tem que ser maldito. É só ler o canon deles. O canon não, o Concílio de Trento, que eles chamam de canon. Tá? Então, por isso que é bom olhar esses documentos para que a gente não faça afirmações tentando, às vezes, proteger ou atacar os católicos com coisa que nós achamos que eles pensam. Às vezes você tem, eu tenho um colega católico, mas ele não é um católico. É igual alguns falam, não, mas eu vi o protestante dizendo que você tem que fazer tal coisa para ser salvo. Ele não entende da salvação dele. Como esse pastor que diz, não, o arminianismo e o catolicismo é a mesma coisa. Ele está extremamente equivocado. Então, eu resumir aqui dizendo o seguinte: se alguém disser que as boas obras do justificado, não, ainda é deles, e eu não coloquei o ponto aqui, são de tal maneira dons que não são também bons méritos daquele que é justificado. Ele está dizendo assim: se as boas obras não são méritos do justificado, não são deles as boas obras, e que o justificado pelas boas obras que realiza pela graça de Deus, que realiza é pela graça de Deus e pelo mérito de Cristo, de quem é membro vive e vivo, não merece verdadeiramente um aumento de graça à vida eterna. E no caso de morrer na graça, a obtenção da vida eterna e também um aumento de glória seja natural. Então, se você acredita de fato que você é salvo somente pela graça e pelo mérito de Cristo, você tem que ser maldição. Então, você vai fazer o que com isso? Se isso não é a negação do evangelho. Então, eu estava lendo um livro até que o irmão Sérgio me emprestou, e agora eu vou esquecer o nome do autor. Eu deixei lá embaixo, tinha que ter trazido aqui para me indicar. E ele fala o seguinte, que no começo ele achava que as diferenças eram muito poucas entre católicos e protestantes. Mas ele entende que o que a igreja tem de mais precioso, ele diz. O que a igreja tem de mais precioso? O que a igreja tem de mais precioso é o evangelho. É o evangelho, antes de qualquer coisa. E se o evangelho está sendo atacado nas suas bases, é um problema. Então, para mim, Darcio, eu não quero você que decide, você que pense aquilo que você acha, que você compreende daquilo que eu estou ensinando. A cooperação para a salvação aqui dos católicos está implícita na salvação pelas obras. Na visão protestante é o seguinte: o que deve ser feito para ser salvo? Você, quando vai evangelizar para alguém, o que você fala que ela tem que fazer para ser salvo? Crer. O que o católico diz? Crer e siga os sacramentos e faça boas obras para continuar o processo de salvação. E aí, irmão, às vezes as pessoas falam, não, por que algumas pessoas preferem ir no catolicismo? Elas preferem o catolicismo porque isso você tem visto nas igrejas neopentecostais. O cara não quer acreditar que é simples, ele quer fazer alguma coisa para ninguém dizer que ele foi salvo sem merecer. Ele quer merecer.
E a Igreja Católica e muitas igrejas hoje em dia, infelizmente se dizem evangélicas, elas fazem isso. Elas dão. Você quer merecer? Então toma um pouquinho de mérito aí para você. Alguns teólogos, principalmente posterior a Trento, eles acreditam que o Concílio de Trento foi aonde, que ali de 45 a 63, o Concílio de Trento foi a queda final da Igreja Católica. Eles entendem que já desde de mil e pouco já havia uma apostasia crescente, até um pouco antes, até que chegar em 1300, é uma apostasia vertiginosa, e eles entendem que a reforma era o momento deles darem passos para trás e recuperarem. E eles não fazem isso. Eles fazem o Conselho de Trento para defender sua posição ao extremo, lançam a contra-reforma, coloca de volta os livros apócrifos e tudo mais. Então, muitos teólogos acreditam que a queda final é a Igreja Católica, que ela não tem mais restauração. Ela está falida e se tornou uma seita que não retorna. Outros acham que existe saída, que um dia pode ser que muita gente se arrependa. Se você olhar a Igreja Católica hoje, ela fica dizendo, né, que nós somos muitos, né? Existem pentecostais, assembleianos, batistas, mas dentro da Igreja Católica é uma coisa. Tem os carismáticos, agora tem uma ala que ela não é grande, mas tem a ala dos reformados, que acreditam em muitas teorias da reforma. Doutrinas, teorias não, doutrinas da reforma. Só que elas entendem que a Igreja Católica é a única igreja e ela tem que ser moldada por dentro. Mudada, não moldada, mudada por dentro. Quem sou eu para dizer se é uma queda final ou não? Eu não tenho condição nenhuma de dizer. Da onde a gente está olhando para ela, não parece, mas Deus pode fazer coisas que, né, o Darcy nunca vai entender. Então, algumas perguntas básicas, mano, mostram o tamanho do abismo entre nós e os católicos. Se você perguntar a um católico assim, que conheça as doutrinas católicas e disser para ele, olha, como você pode ser salvo? Como? Ele vai acreditar completamente diferente que o protestante tem que acreditar. Ele vai dizer, olha, você tem que fazer uma série de coisas, inclusive você tem que a missa, ela é parte da salvação, mano. Então existem os sacramentos que é a extrema-unção, o batismo, uma outra parte que eu esqueci, o casamento, tudo isso é sacramento. Ele vai te tornando cada vez mais salvo, entende? A graça vai sendo infundida e você vai sendo alterado. Aí você faz as obras para chegar a ser condigno, a ter obras suficientes para entrar no céu. Se você não tiver essas obras suficientes para entrar no céu, o que vai acontecer? Você vai ao purgatório e vai receber do mérito dos santos que morreram. Então, isso é chocante para mim, na realidade, porque é anti-evangelho, lá no fundo, contra-evangelho. Então, vamos falar um pouquinho ainda do Concílio de Trento, para ir. Porque aqui hoje a minha intenção é colocar, principalmente essa questão da justificação. Eu ia colocar a justificação junto com todos os outros, mas a próxima aula vai ser pelo menos 7 pontos centrais que os católicos diferem de nós. Então, não daria para fazer. Talvez seria até bom ter até mais uma aula, mas vai ficar muito maçante, eu acho, se eu fizer isso para vocês. Então, um pouquinho do que foi o Concílio de Trento. Era uma última tentativa de reconciliação. Então, as pessoas, alguns católicos e alguns protestantes, achavam que tinha saída, né? E aí ela foi feita, chama-se de... Pode falar, Micael, por favor. Tem um monte de pergunta que eu não vi. Desculpa. Nossa, meu Deus. Como que não fez barulho aqui? Então vamos lá. Quem é salvo, mas não faz obras? O que você diz sobre isso? Quem é salvo e não faz obras é porque não é salvo. Tiago vai dizer isso. Olha, a fé sem obras é morta. Ela não é real, não é genuína. Não é que ela morre, ela está morta. Se ela nunca faz, é porque ela não nasceu de novo. Não sei se eu respondi aí, se deu para entender, na realidade. Micael. O Elton falou. Uma vez tentando estudar a ordem da salvação, do arminianismo,
Oh, meu Deus. Como calvinista, nessa graça preveniente, o arminianismo é como uma graça que Deus dá antes aos homens, mas o homem que toma a decisão como negar, chamando já o calvinista, a graça é irresistível, né? E ela converte e aplica a fé, é isso mesmo. Graça preveniente, ela vem antes, né? Preveniente, ela quebra o jugo do arbítrio. E ela quebrando o jugo do arbítrio, o homem pode tomar decisão. É muito difícil para entender isso. Então, o Espírito Santo vem. Primeiro que você não vai achar isso nas escrituras, graça preveniente, alguma coisa assim. Ele vem, quebra o arbítrio, converte o coração da pessoa, e ela tem que decidir se sim ou se não, e ela decide não. Eu não consigo compreender isso. Gustavo colocou: se a cruz de Cristo não é o suficiente, o estar consumado seria irrelevante. Bom, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Assim como o sacrifício de Cristo seria em vão. É isso mesmo, mas bem lembrado. O nome católico significa universal, sim. Por isso que muitos reformados, principalmente fora do Brasil, ele fala que quem que é a Igreja Católica? A Igreja Católica não é a Igreja Católica Romana. Por isso que tem a Igreja Católica Romana, porque a Igreja Católica é todos os crentes no mundo. Por isso que o Franklin Ferreira, quando ele vai escrever, ele sempre fala da catolicidade da Igreja. Catolicidade é que a igreja tem crente no Japão, mas daí tem até evangélico que vai falar para ele: não, a nossa igreja é evangélica, não é católica. Porque o evangélico nem entende o que o Franco Ferreira está falando, mas já está xingando. Por isso que quem não fez tanta obra tinha o purgatório. A venda de indulgência, ela tem que, né, para manipular. É como quando o católico critica os pastores hoje que arrancam dinheiro do povo que está errado, eu acho muita cara de pau, né? Porque eles fazem isso há muito mais tempo. É muito simples, mas se você vai casar na igreja católica no centro, você tem que pagar coisa para as outras igrejas que estão no caminho, dependendo de onde você mora. Então, o católico ele sempre cobrou para tudo, agora fica fingindo que não. Inclusive, ele recebe dinheiro do governo para reformar tudo. Católico reclamar da gente é brincadeira, tipo assim. É, é o Nardoni vindo no dia das crianças me ensinar a ser pai. É brincadeira. Micaele, tá com a mão levantada. Pode falar, Micaele. Falei demais aqui. Micaele foi arrebatada. Levantou a mão e Deus puxou. Ela refez a pergunta aí, a última pergunta dela. É aquilo que a gente tinha falado lá sobre ser salvo e fazer obras e não fazer obras para ser salvo. Acho que essa é a dúvida dela. Então, por que dizem que a salvação não? A salvação não é por obras. Ela só faz obras porque já é salvo. A fé sem obras é morta. Então, não quer dizer assim, se não tiver fé, se não tiver obras, ela morre. Não, ela não existe se não tem obras. Está dizendo o seguinte, ó, você é salvo e todo salvo tem obras. Todo salvo tem obras, mas ele não vai ser salvo por essas obras. Essas obras vai deixar evidente que ele foi salvo. Então é mais ou menos o seguinte: você vai para a igreja para ser salva, vou dar um exemplo. Ir para a igreja não é obra, tá? Mas porque você é salva. Você vai porque é salva. Assim são as obras. Quem foi salvo fará obras. Mas não para que seja salvo. Pode falar, Rafael. Hoje eu estava comentando no trabalho com a moça exatamente sobre isso, né? A cabeça dela, a salvação é pelas obras. Ela tem que fazer obras para ser salva. É. O quanto isso é antibíblico, né? Falei, se você for salva, você fará boas obras. Mas não é isso que te salvou. Você foi salva, isso te levará a fazer boas obras. Agora, se você achar que você está fazendo obras para ser salvo, você está indo pelo caminho errado, né? É. Ninguém vai chegar no céu e dizer, ó, eu fiz por onde, né? Graças a mim, eu mesmo agradeço a mim por ter me salvado. Eu vou mostrar um versículo aqui. Só um minutinho, aliás, no meu coração. Só um minutinho. Vamos lá, Efésios 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. A salvação vai pelas obras e ninguém vai se gloriar. Fala, Rogério, por favor. Se eu não me engano, isso aí também entra naquela passagem, acho que é Lucas 10, que fala, Senhor, mas em teu nome a gente fez tantas coisas, isso aí serve Serve. também Pode continuar, mano. ao demônio.
Em teu nome falamos. Não, nós expulsamos demônio, nós entregamos cesta básica, nós subimos morro, nós fomos no monte, nós entregamos dízimo, o que você quiser, você pode usar isso. E ele vai dizer, mas eu te conheço. Porque a salvação, João vai dizer o quê? O que é a salvação? João 1, 12, 13. Aqueles que creem em Jesus Cristo. O católico está negando o apóstolo João. Eu vou ler aqui em João. Para quem que esse Cristo veio? Para aqueles que creem nele. Vamos lá. João 1 diz assim. Ele veio para o que era seus, e os seus não receberam. Esses eram os judeus. Mas a todos quantos o receberam, todos aqueles que creram nele, deu poder a eles de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que creem no seu nome são chamados filhos de Deus, aos quais não nasceram de sangue e nem da vontade da carne. O que está dizendo não da vontade da carne? Nem de obras, mas nasceram da vontade, nem da vontade da carne, nem de homem, mas de Deus. Pode falar, Micaele, por favor. Só para finalizar minha questão, né? Para ver se eu me explico melhor no áudio. Tranquilo. Nós sabemos que a salvação não é por obras, Sim. certo? É por Certo. Jesus. Mas Somente. hoje existe uma cobrança muito grande de quem está na igreja por você não estar trabalhando na obra. Porque se você, como você mesmo disse, se a pessoa é salva, ela vai querer fazer a obra. Sim. Mas se ela não faz, então seria indiferente, porque não é pelas obras. Sim. Então, assim, fica elas por elas. Não, se Não é você isso? ficar forçando a pessoa a fazer, está errado mesmo, está certo. E outra, também é que o meio evangélico entende que obras é só ajudar na igreja, né? Isso, trabalhar na igreja. Porque Então- fora da igreja, você vai, eu acredito que você vai exercer os frutos do Espírito, né? Você vai exercer a bondade, a compaixão. Mas, fora isso, se você não trabalha na obra, não necessariamente não quer dizer, assim, tanto faz, porque não é pela obra. Então, se você trabalhar ou não, É que assim, não é a mesma coisa. não, depende muito do que você entende por obras. Se obra é trabalhar na igreja, aí sim. Mas, por exemplo, o que é ter boa obra? Uma mulher piedosa, que às vezes não tem tempo para ajudar na igreja, mas cuida bem dos seus filhos, ensina ele no caminho da fé, isso é obra. Uma mulher piedosa, Ah, então, é isso. Essa é a minha dúvida. que Se cuida do você seu marido, exerce cuida- a sua função de cristã ou cristão. isso é obra. Isso é obra. Isso é obra. Uma mulher que cuida do seu marido e o respeita, alguém que ajuda o necessitado, o marido que ama a sua esposa acima de tudo e cuida dos seus filhos, isso é obra. Mesmo que o pastor não veja, aí ninguém deve nada para o pastor. Eu acho assim, as pessoas não devem se enfiar dentro da igreja, mas elas deviam ajudar. Mas elas devem fazer isso com prazer. Até estava conversando isso com alguém ontem. Não, sábado. O irmão falou, pastor, eu fiquei aqui 2 anos na igreja sem ajudar, e agora eu quero por minha conta, eu quero fazer, sinto falta, vejo necessidade de ajudar, e eu tenho prazer. Fico feliz que o senhor não me encheu a paciência para fazer antes, porque eu não estava legal para fazer. Ótimo. Mas ele é um bom pai, ele cuidou dos seus filhos, ensinou o evangelho, estava numa fase muito ruim da vida, na questão com a igreja, entendeu? E tudo certo. Sim. Amém, pastor, entendi. Deu para entender? Obrigada. Então, Sim, às vezes, se você não está no momento ajudando na igreja, mas você é uma boa cristã em todas essas coisas, você tem obra. Levar uma vida de santidade, obras, orar pelos irmãos. Não é. Orar não é obra, não. Mas assim, cuidar dos irmãos é. O Elton disse, na Bíblia tem alguns versículos que seria mostrado o que seria fazer, porque hoje não há sermões sobre fazer obras. Opa, não há não, eu tenho pregado isso. Mas tipo para saber o que fazer obras sem ter o pensamento de ajuda. Cesta básica. Por exemplo, se você vai visitar um irmão necessitado da igreja que está doente, isso é obras. Se você cuida do seu filho muito bem, ensina o evangelho para ele e cuida dos seus filhos, filho, filha, se você ama a sua esposa e cuida dela, se você cuida da sua mãe, vai visitá-la e cuida dela, e ora por ela, e abençoa ela, isso é obra. Se você faz isso com seu pai, você faz isso com seu avô, faz isso com uma tia que necessita, se você visita aquele que precisa na igreja, se você contribui com alguém que está precisando sem querer nada em troca, sem querer avisar todo mundo, tudo isso é obra, sim. Sim, o Gustavo lembrou uma coisa maravilhosa aqui. Faz lembrar a Suzana Wesley, mãe dos irmãos Wesley. Perfeito. Os irmãos Wesley não é os donos da JBS aqui no Brasil, não, que roubam os outros, tá? Os irmãos Wesley aqui é o John Wesley e o Charles Wesley. É isso aí, Gustavo. Ela tinha obras.
talvez muita gente nunca ouviu falar dela, mas ela cuidou bem. Por exemplo, Suzanne Spurgeon cuidava demais de Spurgeon da sua doença. E cuidava de missionários que viviam longe, ela mandava livro, dinheiro, roupa, e só foram descobrir isso depois que ela morreu. E tantas outras pessoas. Sim, isso é obra. Então, quando a gente tira isso de foco e fica achando que obra é só ficar enfiado dentro da igreja fazendo as coisas, nós estamos equivocados. Infelizmente é assim, né? Quando alguém vai dar exemplo de obras no púlpito hoje, não, irmão, você pode ajudar na limpeza, você pode ajudar no som, você pode ajudar na salinha. E é verdade, você pode, e isso é uma bênção. Não estou dizendo que você não pode. Mas as obras a Cristo não se resumem a algo dentro da igreja. Pode falar, Eric, por favor. Ô, pastor, eu acredito que tem uma passagem na Bíblia, Mateus 19, que fica bem claro a respeito pelo menos assim, o que eu vejo, a respeito da salvação pela fé e pelas obras. A parábola do jovem rico. A gente vê lá que ele acreditava fielmente que a sua obediência aos mandamentos, ele conseguiria ser salvo. E Jesus, ele rebate, né? Ele fala que se você faz tudo isso, então vende, né, os seus bens e doa aos pobres. E a Bíblia fala que ele vai embora e se entristece. E a gente vê que os próprios discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles falam, né, que como se esse jovem rico não vai ser salvo, quem pode ser então? E Jesus fala, o que é impossível para o homem é possível para Deus. E assim, muito obrigado pelo exemplo, que foi muito bom. Certinho, Eric, muito obrigado. Mas assim, as pessoas, elas acabam não entendendo essa passagem. Elas acham que Jesus está falando que você tem que dar tudo para os outros para ser salvo. Não, ele está quebrando o jovem rico, porque o jovem rico era arrogante. Ele fala que ele consegue guardar todos os mandamentos. Você acha que ele conseguia guardar todos os mandamentos? Quem acha que ele guardava todos os mandamentos? Óbvio que ele não guardava. Então, você quer ser perfeito? Você é o bonzão, então? Então, dá seu dia. Não, isso aí eu não dou. Então, é isso mesmo. Se fôssemos para guardar todos os mandamentos para ser salvo, eu não ia somar um. Pastor, será que esse conceito de justificação imputada ou infundida era algo a ser discutido na igreja primitiva? Por isso Paulo escreveu Romanos? A infundida eu não sei, mas a imputada sim. Era muito difícil de entender. As pessoas simples vindo do judaísmo e a outra vindo do paganismo, Gustavo. E aí ele teve que fazer isso. Entende? Agora, não sei se já tinha discussão sobre infundida. Eu nunca li, para ser sincero. Mas alguns achavam que a salvação ia ser ainda por obras. E aí Paulo tem que colocar as coisas no seu lugar. Tanto que algumas pessoas dizem que Tiago escreveu para refutar Paulo. Isso é tão absurdo que Tiago escreveu antes de Paulo. Qualquer pessoa que estudar um pouquinho vai saber que o livro de Tiago foi escrito antes do livro de Paulo. Vou continuar aqui. E pode mandar pergunta a hora que vocês quiserem. Agora, coloquei para fazer barulho aqui que não estava fazendo, não sei porquê. Eu fui falando, vocês enchendo de pergunta, me desculpe. E eu fiquei feliz que vocês mandaram, viu? Estou reclamando, não. Então, a resposta da Igreja Católica à doutrina de Lutero veio na sexta sessão do concílio, onde ele disse que tinha que aceitar a cooperação humana entre Deus e os seres humanos. E que era anátema a ideia de Lutero. Tá? E o Concílio de Trento ele rejeitou a noção protestante da segurança da salvação. Tá? Então, a pessoa está sempre a um passo de perder tudo. Então, e aí o protestantismo ficou do lado de Lutero e continuou assim. Esses Zacarias Ursinos, eu li um livro desse camarada, consegui achar, achei bem interessante, mas ele não estava tratando desse assunto em si. Ele vai explicar a distinção entre lei e evangelho e como deveria ser feito. Isso foi uma coisa assim muito central no luteranismo, tá? Se Lutero tinha uma questão que ele pegou muito firme, era a questão de não usar a lei para fora do preceito dela, para que as pessoas fossem ser salvas através dela. Então ele era muito duro com isso. Ele tem uma frase assim que
retrata muito o que Lutero era e fala, ó, eu acho que domingo é o dia do Senhor, eu tinha que evitar algumas coisas. Mas se alguém vier aqui e disser o seguinte, olha, não se pode passear, não se pode fazer absolutamente nada no dia do Senhor, que ficar em casa, quem não fizer isso não será salvo, eu vou fazer na frente dela e vou inclusive dançar na frente dessa pessoa, para ela saber que eu não dependo das regras dela para ser salvo, mas apenas do meu Senhor. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente começa a colocar muita regra para ser salvo. Você pode dizer, olha, biblicamente é melhor que seja assim. Mas isso não quer dizer que a pessoa não será salva se ela não age daquela forma. Então, o problema da justificação ficou assim e os evangélicos, os protestantes começaram a discutir como que era a santificação. Então, a santificação era igual à justificação imputada ou ela era progressiva? E aí as discussões levaram a uma santificação progressiva, que você vai trabalhando, e ela só termina, a não ser Paul Wesley, né? Esse é o grande erro para mim de John Wesley, que dava para ser perfeito do lado de cá, da terra, não sei de onde ele arrancou isso da cabeça dele, mas tirando algum metodista aqui, outro ali, se entendeu que a justificação ela é progressiva e ela nunca tem fim do lado de cá. Já o católico tinha entendido o quê? Você se torna extremamente virtuoso e você não é imputado uma justiça, você não é declarado inocente, você se torna de fato alguém justo e cada vez melhor. Então eles exageram muito isso. Eu coloquei aqui no final, embora muitos protestantes, como Joe Owen, o grande Owen, tá? Joe Owen, do movimento puritano, ele é tido como o maior. Quem já leu algum livro de Joe Owen, quem sabe que para nós, brasileiros, povo de pouca cultura, pouca leitura, ler Joe Owen é uma luta, e é um negócio maluco. A primeira vez que eu peguei Joe Owen, deve fazer uns 8, 9 anos, um livro na mão, ou 10. Eu desisti na 15ª página, demorei 6, 7 anos para voltar a ler Joe Owen, porque eu falei, eu brinquei com a Kátia, eu peguei o livro e falei assim, um dia eu vou te entender, Joe Owen, um dia, mas hoje eu não sei nada do que você está falando aqui. Porque além dele ser muito inteligente, ele usa palavras bem difíceis e ele era um pensamento muito elevado. Então eu tive que ler muitas outras pessoas para um dia conseguir entender Joe Owen. Talvez a pessoa mais, não vou dizer a mais difícil, que eu não consigo comparar, mas uma das mais difíceis de compreender para mim foi Joe Owen. E a culpa não está em Joe Owen, não, tá? Está na minha burrice, a culpa não é dele, não. Então, Joe Owen, ele entendia que, mesmo alguns católicos entendendo a justificação errada, não o alto clero, as pessoas, alguns deles podiam ser salvos. Já outra parte dos protestantes achavam que não. E Lutero dizia que a doutrina da justificação é o artigo pela qual a igreja se mantém ou cai. Ele não dizia que era só esse, mas a justificação, a trindade, a suficiência de Cristo, a sua ressurreição, são questões fundamentais. Que se tirar isso, se Cristo não ressuscitou, irmão, a nossa fé é vã. Se a salvação não é somente por Cristo, nossa fé é vã. E assim continue. Podia continuar falando de outras coisas. Mas o cerne da ruptura da igreja com o protestantismo é a justificação. A treta maior começou aqui e tomou grande. Foi até muito longe. Gustavo está perguntando, pastor, será que esse conceito de justificação é imputado? Ah, não, você já respondi isso. Desculpa, estou lendo de novo. Perguntas, irmãos, vamos lá. Aí depois eu vou fazer algumas aplicações gerais. Ninguém? Um por vez, por favor. Não? Então, vamos lá. Aplicações gerais. Primeira coisa que nós, olhando para uma aula como essa, olhando para trás a questão dos católicos e dos protestantes, nós temos que entender que a nossa segurança, a nossa salvação, só pode estar em Cristo Jesus. Não depende do nosso desempenho. Eu não sei como o católico vive em paz. Se a salvação depende do desempenho dele, ele vai falhar. Como eu digo, alguns evangélicos também acham isso. E eu não sei como que eles dormem. Mas eu só posso ficar em paz porque depende, no meu caso, da obra consumada de Jesus. Não quer dizer que eu não tenha que fazer obras, e sim, para pós-salvação. Não quer dizer que eu devo crescer, não crescer em santidade, eu devo, mas a minha salvação depende de Cristo.
Segunda coisa, a doutrina da justificação esmaga o nosso ego. E eu acho que até que outros católicos sofrem, e muitos neopentecostais. Por quê? Eles querem ter mérito na salvação. Eles não querem dizer que eles não fizeram nada para ser salvos. Isso esmaga demais o ego. E a grande verdade é o que? Não temos nada, irmão. Nós não temos boas obras, no sentido de obras perfeitas, para apresentar diante de Deus. As nossas melhores obras são trapos de imundícia. Deus aceita as nossas obras, mas não quer dizer que elas são sem pecado. Não, é impossível que nós façamos algo sem nada, nenhum DNAzinho, nenhuma digitalzinha do pecado. Nós sempre fazemos. Mas lembrando que só os crentes têm boas obras, tá? Porque eles fazem para a glória de Deus e não para a glória de si. Então, algumas pessoas podem até fazer o bem no sentido humano aqui na Terra, mas eles não fazem para a glória de Deus, então é impossível. Por isso que algumas pessoas, elas o ateu está ajudando as pessoas, ele não vai ser salvo? Não, não vai, porque ele não está fazendo aquilo para a glória de Deus, está fazendo aquilo. Legal, está ajudando, também que ajude, mas está fazendo para si mesmo. Tanto que eles vão dar glória a si mesmo, né? Eu acho que é interessante, quando antigamente se entrevistava algum esportista, ele falava, queria agradecer a Deus e minha família. Né? Hoje em dia, tem jogador de futebol, esportista que fala assim, eu agradeço a mim mesmo por confiar em mim. Esse é o cúmulo da imbecilidade no seu ponto mais alto. O camarada que agradece a si mesmo por confiar em si, não tem mais fundo do poço que esse. Há muita fé imbecil, irmão, idiota. Mas a confiar em si é a maior delas, para mim. Terceiro, nós não podemos nunca esquecer que as obras são fruto. Somos salvos somente pela fé, mas a fé verdadeira sempre gera boas obras. Só que boas obras aqui, eu vou repetir, não é simplesmente trabalhar na igreja. Boas obras aqui é honrar a Deus aonde quer que estejamos, fazer as coisas para a glória dele. Quando você é um bom funcionário, dá o seu melhor ali, quando você cuida de alguém, e tudo aquilo que eu falei, você está fazendo boas obras. Mesmo que ninguém veja. A doutrina, o Wellington mandou, a doutrina da justificação no catolicismo pode ter vindo de alguns estudos de Pelágio. Não sei se os católicos creem igual a Pelágio, que o homem não nasce no pecado, não está morto. Porque era o pensamento dele. Então, deixa eu te explicar. A Igreja Católica declarou Pelágio herege. Mas, para mim, ela tem muito de Pelágio, mas ela é principalmente semi-pelagiana. Tá? Ela é semi-pelagiana, porque ela vai colocar 50% Deus, 50% homem. Para mim é isso que ela faz, sem sombra de dúvida. Esse é um grande problema do catolicismo e repito, né? Para mim é impossível que eles corram disso. Tá? Eles são semi-pelagianos. A última que, vamos lá. Nós temos que vigiar contra os falsos ensinos. Irmãos, nós não temos que ficar cuidando da vida dos outros, mas o ensino errado vai levar à destruição da nossa alma. Então, cuide do ensino. Você não tem que sair brigando com todo mundo, mas pelo menos tem que saber o que rejeitar. Precisamos conhecer bem o Evangelho para não sermos confundidos por distorções e pior não, mas igual, ficar dizendo que coisas são iguais que não são iguais. Tá? Eu peguei o livro, tá aqui, ó. A Cátia pegou para mim. O Mistério Católico, de John Armstrong. Não sei se fala assim, mas tá bom. Se não for, não muda nada. E aqui eu queria fazer uma série de perguntas que o livro faz para me encerrar. E eu quero ver quem tem coragem de responder aí. Vamos lá. Qual que tá certo? Se fosse verdadeiro ou falso? Eu vou ler, vou falar A e B, e quem quiser marca aí embaixo a certa. Vamos lá. Primeira, qual que é a afirmação correta? Deus reputa alguém justo diante dele por misericórdia, considerando-o inocente e virtuoso. Considerando inocente e virtuoso. Essa é a A. B. Deus reputa alguém justo diante dele, realmente transformando a pessoa em inocente e virtuosa. Qual que está certo, a A ou a B? E alguém consegue mostrar a diferença? Não, não é a B! É a A.
Deus considera a gente inocente. Nós nos tornamos inocentes de fato. Ele considera a gente virtuoso pelos méritos de Cristo. Nós não tornamos. Eu vou matar vocês, eu juro. Vou dormir chateado agora, então. Eu tenho certeza que foi o Rogério que puxou essa fila do B. Quer ver? Sabia aqui, ó. Ele foi o principal. Aí todo mundo foi atrás dele. Não, nós somos declarados inocentes e virtuosos. Nós não somos nessa terra plenamente virtuosos. Nós temos pecado ainda. O católico vai dizer que não, que ele vai chegar a uma virtude. Vamos para a segunda, vamos ver se vocês acertam isso. Pelo amor de Deus. Eu estou passando mal. Vamos lá. 2. Deus reputa alguém justo diante dele, pondo a bondade e a virtude de Cristo a seu crédito? Ou Deus reputa alguém, B, justo diante dele, pondo a bondade e a virtude de Cristo em seu coração? Isso, tá bom. Agora vocês acertaram. Essa para mim encerrar. Presta bem atenção. Deus aceita o crente pela sua excelência moral encontrada em Jesus Cristo, ou Deus faz o pecador aceitável quando infunde a excelência moral de Cristo em sua vida? Isso, Micaele. Pronto, agora eu vou dormir feliz. Deus aceita o crente pela excelência moral encontrada em Jesus Cristo. A 3 você achou mais difícil? Não, ela é difícil mesmo. Não vou dizer que não é, não. Vamos lá, a última agora, vai. Nós somos encontrados justos somente pela fé, ou somos encontrados justos pela fé que se torna ativa através da caridade e das obras? Essa eu mato. Isso. Pronto. O professor vai dormir feliz hoje. Isso mesmo. Bom, eu não sei se foi boa. A próxima aula, eu quero trazer aqui uma série de diferenças entre o catolicismo, a supremacia do Papa, a interpretação da Escritura, a transubstanciação, a invocação dos santos e o culto à imagem e o purgatório. Esses seriam os principais. Vou tentar chegar nas indulgências, pelo menos, e na Imaculada Conceição e a infabilidade papal. Então, tudo isso nós temos para tratar semana que vem. Está aparecendo algumas perguntas com o enigma do Detran, é verdade. O Detran é miséria, né? O Rogério colocou B, mas o Rogério é um herege. Isso aqui ele fez para me provocar, tenho certeza que ele fez para provocar. Conheço. Palmeirense é assim mesmo, filho. É uma raça difícil. Nem sempre que Deus salva. Isso, ó. Lembre-se sempre, Sproul dizia o seguinte sobre catolicismo e protestantismo: mesmas palavras, mundos diferentes. Preste muita atenção, porque numa ênfase que dá, muda tudo. Então, quem lê rápido acha que é a mesma coisa, mas se você refletir, vai levar à salvação pelas obras. Mesmas palavras, mundos diferentes. Sproul dizia isso. Então, o que significa livre-arbítrio para um não significa para o outro. O que significa graça preveniente para um não significa para o outro. O que significa justificação para um não significa para o outro. Mesmas palavras, mundos diferentes. Vamos, vou encerrar a gravação. Oh, meu Deus, encerra, meu filho.